O nosso estudo de hoje é sobre a festa do Pentecostes. É o estudo de número 811. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Diz assim a minha Bíblia e a sua em Levítico, capítulo de número 23, versículos 15 ao 16. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia que trouxestes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado. Contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Nós chegamos no mês de junho, né? Hoje é exatamente dia 3 de junho de 2026. E você deve estar falando assim, uau, onde é que foi parar a primeira metade do ano? Não é? Passou já foi. 2026 que chegou para você, esse ano eu vou pegar leve. Já foi, metade do ano já foi, não é? Metade do ano passado, talvez você nem imaginava estar aqui, não é verdade? É verdade. Você nem imaginava que no ano seguinte você ia estar aqui, não é? Ou você achou que você ia estar mais para frente, ou alguém achou que ia estar mais para trás, mas a verdade é que você está no momento do Kairos, o tempo oportuno de Deus. Chegou o momento da sua vida de estar aqui diante do Senhor. E aí, irmãos, nós estamos estudando hoje um pouquinho sobre isso, sobre as ofertas, sobre o tempo estipulado que Deus dá para que o povo do Senhor fosse oferecer a Deus a sua vida, as suas ofertas, não é? Durante as próximas semanas a gente vai mergulhar um pouquinho na festa do Pentecostes. Essa semana e a semana que vem nós vamos dar uma olhadinha nisso. Vamos aprender qual era a perspectiva de Deus nessa celebração, qual era a importância para o povo de Israel. O Senhor havia orientado ao seu povo que no primeiro ano em Canaã comesse do fruto da terra. Mãe, cadê a Nádia? Desculpa, eu olhei aqui e falei, não tem ninguém me atrapalhando, o que aconteceu? A Bíblia em toda a sua extensão faz sentido para todas as gerações de todas as épocas da vida humana. Diferentemente das demais literaturas seculares, a Bíblia é a palavra de Deus e não é apenas um registro histórico, mas ela é viva. Nesses estudos, então, nós vamos perceber quanto Deus é sábio e perfeito e o quanto a observação e a simples celebração do Pentecostes fazia tanta diferença. Se você quiser acompanhar o nosso estudo, mais uma vez ele está lá no nosso aplicativo, você pode acompanhar. Então, o contexto das nossas festas judaicas, não é? É importante entender que o Pentecostes, é impossível entender o Pentecostes sem conhecer o contexto das festas judaicas, pelo seu significado e pela sua beleza. O estudo das festas judaicas merecia um estudo particular e específico. Nós, no ano de 2025, as primícias foram justamente sobre as festas judaicas e a maneira da aplicação de cada uma delas, não é? A gente passou por isso. E as festas, a gente percebe que Deus tem um espectro de significados que abrange todas as áreas da nossa vida. Eu costumo dizer que Deus, ele é o precursor daquela história, né? Entendeu o que é o desenho? Entendeu? Porque a percepção, a nossa recepção para a instrução de Deus, ela vem já embutido no hard drive. Não é? Como assim, pastor? Vou te explicar. Cada um de nós, conforme vai crescendo, sabe que é errado matar. Não tem nenhuma cultura do mundo que normatizou matar. Mas os canibais, mesmo os canibais, eles matam com uma certa referência. Por exemplo, ele não come seus próprios filhos. Não é? O ato de comer seus próprios filhos é uma banalidade até para os próprios canibais. Não é? Os canibais geralmente comem pessoas de outras etnias. E geralmente o canibalismo, na maioria das vezes, ele está cercado de manifestações espirituais. Não é apenas comer a carne de outra pessoa. Tem uma manifestação espiritual por detrás disso, um rito religioso. Não é? Por exemplo, era muito comum em algumas culturas canibalistas ou canibais você comer partes do seu inimigo depois da morte do inimigo, para que aquela força do inimigo fosse trazida para a pessoa. Então existia isso. Não é? O que eu quero dizer com isso? É que toda a humanidade, ela tem dentro de si um conhecimento moral básico da vida. De onde veio isso? De Deus. Deus não criou vários Adãos e Evas, ele criou um Adão e Eva. E a palavra de Deus na vida de Adão e Eva foi recebida.
Então, por todas as culturas ela foi manifestada, só que o pecado entrou no homem. Olha, Salomão fala uma coisa muito interessante. Na verdade, Deus fez o homem perfeito, mas o homem buscou para si muitas invenções. Nas invenções que o homem buscou para si, se manifesta, então, as aberrações que nós vemos na humanidade. Então é por isso que Deus disse assim, entendeu o que é que eu desenho? E a palavra de Deus, a maneira que Deus manifesta a sua palavra, é o desenho de Deus para que nós entendamos. É a maneira de Deus desenhar a sua instrução para que nós consigamos compreender. Olha só que interessante. Dr. Antônio Gilberto, ele costumava dizer isso, e eu gosto muito de repetir todas as vezes que nós entramos nessas coisas que envolvem muitos tipos. Ele falava assim: na verdade, o homem não fala a língua de Deus. Então Deus cobriu a sua palavra de expressões humanas para que o homem pudesse compreender a mente do Senhor. Vou repetir para você, ok? Na verdade, o homem não fala a língua de Deus. É por isso que Deus cobriu a sua palavra de expressões humanas para que o homem pudesse compreender a mente do Senhor. Então, aquilo que a Bíblia traz para nós é a expressão máxima da compreensão humana daquele que Deus é. É por isso que a revelação da palavra de Deus, ela é progressiva. E ela não vem de uma vez. Quando nós olhamos Gênesis, olha, quando Deus fala que a mordida no calcanhar, né, que a serpente morderia o calcanhar daquele que viria da semente da mulher, está óbvio que ali é o Senhor Jesus, não é? Mas por mais de 2000 anos ninguém entendeu isso. Até que então se houvesse a manifestação daquele tipo, não é? E é exatamente esse o propósito que nós entramos para compreender que as festas judaicas, mais uma vez, são a expressão dessa realidade. É maravilhoso perceber que as coisas que Deus faz têm um espectro de significados que abrange todas as áreas da nossa vida. Observe que ninguém chegava a essas festas sem trazer uma expressão material ao Senhor. Uma oferta específica pré-estabelecida na lei cerimonial. Olha que coisa interessante. É claro e evidente na palavra de Deus que Deus se preocupa com as suas expressões físicas. É tanto que, olha, vê aí que vocês querem fazer e tal, né, e tragam uma oferta. Nosso pastor tem uma expressão que eu gosto e concordo com ele por causa do que eu vou dizer. Ele fala assim: pergunte ao Espírito Santo de Deus com quanto você vai entregar. Ou seja, receba do Espírito Santo de Deus qual que é a sua expressão física, mas não deixe de expressar fisicamente. Agora, falando isso, tanto eu e o pastor temos uma coisa óbvia no nosso coração. É que se você consultar o Espírito Santo de Deus, é impossível que ele não vai te dizer de fazer alguma coisa material. Uma expressão física. Deus não vai dizer para vocês, fica só no seu coração. Deixa eu contar um testemunho para você entender. Tem um cantor no Brasil, que ele é meio doidinho, mas ele contou um testemunho bonito. Ele falou que chegou numa igreja e, na verdade, acho que uma família chegou na igreja tal, e ele ouviu esse testemunho, né? E os irmãos estavam lá e tal, o pastor começou a pregar, e essa irmã veio na igreja junto com uma menina, e na hora que a pregação pegou mais fogo, a menina começou a jogar um monte de papelzinho para cima. Já ouviu essa história? A menina começou a jogar um monte de papelzinho para cima, Aí o diácono chegou bravo lá com a menina, foi dar uma bronca na menina, a mamãe falou assim: calma, você não conhece a história dela. Minha filha é muda. E aí? É por isso ela tem que sujar a igreja? Não. Então ela está ouvindo ali pelas libras, e ela queria, como ela não pode ser ouvida, não pode falar glória a Deus, ela escreveu glória a Deus nesses papelzinhos aí que ela está jogando para cima. Essa é a maneira dela de se manifestar fisicamente naquilo que ela quer demonstrar ao Senhor. O que eu quero dizer com isso? É que Deus sabe que a nossa manifestação como crentes, ela é integral, corpo, alma e espírito. E a lei cerimonial, ela trazia essa expressão correta para que não houvesse exageros, nem houvesse omissões. Porque é muito fácil alguém chegar e falar assim: Deus não me falou nada. Né? Você quer saber o que é o dízimo? O dízimo é uma manifestação cerimonial para a regra das primícias. Ou seja, a 10ª parte.
Quem quiser dar a 20ª parte, a 10ª é o suficiente. Mas quem quiser dar a 5ª, a 10ª é a suficiente. Simples. É uma manifestação que deixa claro para todo mundo qual que é o limite. Agora, pense você que aquele que quer dar apenas a 5ª parte é quem ganha pouco, viu? Não é não. A maioria das vezes quem quer dar só uma partezinha é quem ganha muito. Porque fala, não, é muito dinheiro. Não, que é isso, é muito dinheiro. Vou contribuir com tudo isso para a igreja não precisa disso. E a gente vai entrar já nessa história também. Propósito passado e aplicação presente. As festas, elas serviam como um memorial que Deus havia feito em favor do seu povo. Ou seja, as festas, elas surgiam como uma memória, uma expressão de memória daquilo que Deus havia feito. Todas as vezes que eles traziam uma oferta, eles traziam lembrando algo que havia acontecido. Mas eles também, além de ser uma prova disso, eles também eram um ensino, não é? Tipo de uma escola bíblica de obreiros, aonde eles lembravam o mandamento do Senhor e a maneira de fazer. Nós nos reunimos essa semana, por exemplo, em 5 dias de estudos, não é? E em diferentes estudos nós falamos sobre relevância do obreiro. E sabe do que nós tratamos lá? De como o obreiro precisa de orar. Mas pastor, não é óbvio que o obreiro precisa de orar? É óbvio porque nós continuamos ouvindo. Porque se nós não continuássemos ouvindo, já vai deixar de ser óbvio. E aí começa a ser facultativo. E aí passa a ser opcional. E já vira raridade. Se nós constantemente não estamos manifestando o padrão e expressando o padrão, breve o padrão se torna uma coisa distante. E apenas uma expressão tradicional daquilo que se fazia no passado e não no presente. Então é por isso que as festas judaicas, elas eram anuais. Todo ano tinha aquela festa, eles tinham que voltar lá, não é? Elas também manifestavam o plano de salvação. A gente aprende que Deus era redentor e que estava não só no passado, mas no presente cuidando do seu povo. Todas as vezes que eles traziam a oferta, eles se lembravam da redenção e da manifestação da misericórdia de Deus sobre eles. Duramos mais um ano. Estamos aqui de novo. Olha nós aqui outra vez, né? Eles se lembravam disso. E tem uma aplicação odierna. Cada um de nós, nas nossas celebrações, todas as nossas celebrações devem ser pedagógicas. Temos que sempre ensinar a bondade e os feitos do Senhor por nós, tanto na nossa redenção quanto no dia a dia. Irmão, é quase que diário. Toda vez que acontece alguma coisa legal, filhos, isso aqui é o Senhor que fez. Você viu a oportunidade que Deus nos deu para a gente ir na Flórida, passar alguns dias lá? Você viu que a oportunidade que Deus nos dá de fazer isso, de fazer aquilo? Não é? Alguns dias atrás eu cheguei para eles e falei assim, você viu que oportunidade extraordinária que Deus dá para a gente passar alguns dias no Havaí? Que bênção, não é? Passear no Havaí, desfrutar do Havaí, olha que coisa linda, que lugar bonito. Não é? Quantas pessoas gostariam de estar aqui? Mas quem nos trouxe aqui não foi a força do pai, não foi o salário da mãe, não foi nenhum amigo, foi a bênção de Deus. Ela que abençoou, né? E ela também é uma santificação. Dos principais aspectos da santificação é a consagração. Quando nos separamos para Deus, nos santificamos. O nosso ato é de santificação pessoal e nós somos santificados. Deus separava vários períodos do ano para lembrar ao seu povo que o trabalho não é o centro da nossa vida. Deus é. Viu, pessoal de Los Angeles? O trabalho não é o centro da nossa vida. Deus é. É Deus quem te dá força para trabalhar. Acho que um dos salmos mais, assim, gritantes que a gente tem é o Salmo 127. Porque ele fala assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham o que eles edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Duro vos será acordar cedo, comer o pão de dores, porque o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Tem gente descansando e por causa da bênção de Deus está mais rico que você. Que está suando, correndo atrás. Não posso deixar. Não, chamaram, eu tenho que ir. Faça isso não.
não é? Permita-se, irmão, descansar em Deus. Eu costumo dizer, você já me ouviu dizendo isso, que descansar é um ato de coragem. Você precisa ser corajoso para descansar, não é? Não é? Descanso não é um ato de preguiça ou de cansaço. Descanso é um ato de coragem. Porque você já percebeu que você descansa e você continua cansado? Por quê? Porque descanso é um ato de coragem, irmão. Não um ato de inatividade. O descanso tem muito mais a ver com uma expressão da alma do que com um estágio de inatividade. Tem muita gente parada, estressada. Eu preciso ficar em casa, mas eu não consigo. Né, Jeff? Estressado, ansioso. O que eu vou fazer? Não é? Eu vou tomar esse aqui, como é que é? Tereré doce, não é? Como é que eu vou fazer? Meu Deus do céu! Mas eu não posso, eu tenho que descansar. E não descansa. É para isso que eu gosto de lembrar de duas ocasiões na Bíblia. A primeira delas você sabe, Davi, não é? Davi precisou de sair de Jerusalém porque Absalão estava chegando. Não é? Foi obrigado a sair da cidade, porque Absalão ia chegar, ele não queria enfrentar o filho dele. Ele pegou ali o entourage da coroa e saiu. No meio do caminho, Simei tacando pedra nele. Joabe chegou e falou assim: quer que eu vou lá e acabo com a raça dele? Não, calma. Quem sabe Deus não tem misericórdia de mim e tira meu agravo mais cedo, né? Aí o Abiatar chegou para ele e falou assim: vamos fazer o seguinte, meu rei, devia ser baiano. Meu rei, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar lá e vou embaralhar o conselho de Aitofel. E eu vou lá dar uma embaralhada para dar tempo do senhor fugir. Aí o rei falou assim: faz o que você quiser, já estou ruim mesmo. Aí estava lá o Aitofel falando para o Absalão: me dá aí 50 homens, teu pai agora deve estar ali jogado, triste, nós vamos lá, hoje nós vamos extirpar a história de Davi sobre Israel. Aí Abiatar falou assim: melhor não, hein? Você sabe que teu pai é homem de guerra. Agora mesmo ele deve estar dentro da caverna com uma ursa roubada pelos cachorros, seus filhotinhos. Expressão nordestina, né? A ursa roubada pelos cachorros, seus filhotinhos. E se perder hoje, o exército vai tremer, e não vai dar certo não. O Absalão falou assim: é verdade, melhor não, fica aí, Aitofel. E como é que estava Davi? Nem de um jeito, nem de outro. Salmo 4. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz descansar em segurança. Ele escreve o Salmo 3 e o Salmo 4 nessa ocasião, da busca de Absalão contra ele. E ele está lá descansando, dormindo, tranquilo. Não é? Como é que isso se traduz? Jesus dentro do barco, as ondas lá quase virando e ele dormindo, está descansando, não é? Está descansando, né, meu amigo? E aí os discípulos falaram: Senhor, não te importa que pereçamos? E eu costumo dizer, né, acho que Jesus, né, deve ter falado para ele assim: rapaz, você é doido. Você é doido, velho? Você acha que o mar vai engolir o barco comigo aqui dentro? Você acha que o mar é doido, velho? Você acha que o vento é doido, Não, tá tudo bem. E aí ele olha para ele: por que vocês são tão tímidos? Não tem desfé? Irmão, descansar é um ato de fé e de coragem. Precisa descansar. As festas eram um momento de nós irmos para a presença do Senhor e descansar. Descansa, Deus está cuidando de você, descansa. Glória a Deus. Deus está cuidando dessa fase de transição da sua vida, desse trabalho novo, desse projeto novo, dessa segunda etapa do ano. Deus está cuidando de você, descansa. Relaxa, descansa. Mas não é ficar sem inatividade, é ficar confiante. Tem gente que descansa trabalhando, porque ele trabalha confiante, ele sabe o que está acontecendo. Não é? Já viu aquele ditado: enquanto descansa, carrega pedra? Não é? É porque a cabeça não está na pedra. Ele está carregando pedra, mas a alma está tranquila. É aquele trabalho da sexta-feira no final do dia, aquele último sprint, que você está trabalhando, mas você já está descansando na sua mente. Não é? É diferente do domingo à noite, que você está ainda em casa, mas já está pensando na segunda-feira. Não é? Deus quer que a nossa vida seja uma eterna sexta-feira, fim do dia. Descansando. Não é? Relaxando na presença do Senhor.
Essa é uma aplicação odierna muito importante. A gratidão é um dos principais aspectos das nossas celebrações. É lembrar de sermos agradecidos. Várias festas dos judeus apontavam para o favor de Deus no sustento físico e material do seu povo. Como, por exemplo, a colheita da cevada, do trigo, a colheita final. Não é? Agradecer a Deus porque, embora ainda estivesse debaixo da lei do pecado, Deus havia revelado que tinha um plano para resgatar a humanidade e trazer de volta a humanidade à comunhão dele. Olha que coisa interessante. Deus sempre foi um Deus de graça, irmão. Deus nunca deixou de ser um Deus de graça. Não é? Deus nunca deixou de ser um Deus de graça. Deus sempre foi um Deus de graça. Não teve nenhum momento da história em que Deus foi um Deus só de lei. Não, Deus sempre foi um Deus gracioso. A manifestação do período da graça é agora, mas Deus sempre foi um Deus de graça. Lembra aquilo que disseram para Jó? Quem foi que deu para ele primeiro para que ele tivesse que dever alguma coisa? O que é dar primeiro sem ter que precisar de fazer isso? É graça, favor e merecido. Não é? Quem foi que obrigou a Deus a criar o mundo? Deus sempre foi um Deus gracioso. A graça sempre foi um dos aspectos dele. Agora, chegou a um certo tempo que a graça de Deus se manifestou. Não foi isso que Paulo fala para Tito? Não é? Fala para eles aí, ó, que a graça de Deus se ha manifestado, Tito 2:11, trazendo salvação a todos os homens. Agora houve uma manifestação da graça. Quando nós viemos em gratidão a Deus, nós entendemos que a graça de Deus se manifestou sobre a nossa vida. Glória a Deus. E é importante trazer, não é, as nossas ofertas de gratidão. Então vamos falar um pouquinho sobre o Pentecostes aí, que o nosso tempo é bastante curto, o nosso material é bastante denso e você pode acompanhar depois, não é? O Pentecostes é uma das festas que era celebrada no mês de Sivan, que é entre maio e junho do nosso calendário, 50 dias depois da Páscoa. E ele tem esse nome Pentecostes exatamente por causa disso, não é? Tipologicamente, os 50 dias apontavam da redenção inicial para a colheita maior e completa futura. Isso aponta para Cristo como as primícias dos que dormem, até que a colheita esteja completa. O Senhor Jesus venha buscar a sua igreja. Então, a gente percebe que o derramamento do Espírito Santo, a colheita maior, quando eles aceitaram, não é? As 3.000 almas aceitaram a Jesus, veio 50 dias depois da Páscoa. A colheita maior, não é? Jesus é a primícia dos que dormem. 50 dias depois, aquela multidão veio para Jesus, ou seja, a colheita foi maior. É exatamente isso que significa, não é? É exatamente isso que se manifesta. A ordem das festas até o Pentecoste era a Páscoa, início da celebração da libertação do Egito, as primícias, oferta dos primeiros frutos da terra, não é? E o Pentecostes, as 7 semanas completas, o 50º dia. Aqui eram apresentadas as primícias da colheita inteira e não os primeiros frutos da colheita, como o das primícias do início da semana dos pães asmos. Outros nomes das festas dos Pentecostes: festa das semanas, festa da colheita e dia das primícias. Nós vamos comparar aqui as ofertas do Pentecoste com as ofertas dos membros da igreja do Senhor Jesus, tanto na igreja primitiva quanto nos nossos dias. As primícias. Ambas as ofertas eram chamadas de primícias, tanto as que eram apresentadas no dia posterior à Páscoa, como no dia do início da festa dos pães asmos. Como essas eram chamadas de primícias da colheita, uma vez que a colheita já havia acontecido. O que era oferecido nelas? Diante das primícias, onde apenas um feixe dos primeiros frutos da terra era oferecido, representando e santificando a colheita que seria feita. A oferta do Pentecoste era muito mais robusta, tanto em elementos apresentados como em significado. Então, a oferta das primícias era aquilo, né? Olha, Deus começou a mostrar a sua misericórdia. Então eles traziam os primeiros frutos que davam na terra e eles apresentavam diante do Senhor. Que era o início da festa dos pães asmos, ou seja, aquela semana da Páscoa. E depois, até a Páscoa, se apresentava uma outra oferta, que era aquela semana, não é? Da primícia, que acontecia justamente ali. Ali naquele momento, eles apresentavam o que a terra tinha. Era o primeiro que acontecia. Isso manifestava tanto o tempo da Páscoa, como também dava para nós uma referência naquilo que Noé fez. E eu gosto dessa referência do Noé. Porque o Noé sai da arca e, de novo, vai começar o mundo de novo, não é? Deus me deu a oportunidade dessa palavra na nossa oferta, lá na sede, na sexta-feira. Não é? No sábado, né?
Vai recomeçar o mundo. E a primeira coisa que o homem faz é uma oferta do que ele tinha dentro da arca. Mas não faz sentido nenhum. Do ponto de vista administrativo, não faz sentido nenhum. Eu nunca vi nenhum coach ensinando isso. Viu? Nem vou ver, né? Nunca vi nenhum coach ensinando isso. Olha, a primeira coisa que você faz quando você for começar um projeto novo é dar uma oferta. Oferece a Deus uma oferta. E uma oferta de holocausto. Já a gente vai ver por que isso significa. Você não vai aproveitar nada dessa oferta. Ela é todinha para ser queimada diante de Deus. E se não nascesse mais animais daquele gado? Como é que ia fazer? E se o gado que sobrou daqueles que nasceram não fosse suficiente? E aí? Como é que ele ia fazer? Não é? Mas aí de novo vem um ato de fé e de descanso. Noé descansou. Que aquele que guardou ele nas águas do dilúvio era poderoso para guardar ele ali. Os primeiros frutos dão essa referência para nós. Que você não vai tirar aquele fruto e não vai nascer mais nada no pé. Que você vai tirar aquele primeiro ramo e não é que não vai nascer mais nada. Aquele primeiro ramo é simplesmente Deus falando: olha, comecei. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Você sabe que nuvem era essa? Era a nuvem daquela água que foi lambida no holocausto. Você lembra? Você lembra disso? Que ele fez um buraco em volta do altar, o Elias, e colocou: bota água, bota água, bota água. Veio o fogo do céu e diz que lambeu a água. Não foi? Virou o quê? Um vapor. E subiu. E o que foi que o moço do profeta viu? Olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aquela nuvenzinha que subiu ali da água que foi consumida. E ele falou: esse sinal é uma grande chuva. O que ele fez? O que faltava naquela sequidão da terra? Água. E o homem mandou jogar água. O que aquela água era? Era oferta, irmão. Eles não queriam que chovesse do céu. Então eles apresentaram água para Deus. Não era isso que eles estavam buscando? A oferta foi água. O mais precioso que tinha era água. Todo mundo achando que ele estava molhando para não pegar fogo. Não, ele estava fazendo uma oferta. Joga água, joga mais água, põe mais água. Achando que ele estava querendo se mostrar. Pois é, não, ele estava oferecendo. Eles não queriam água do céu? Ele estava oferecendo água. Aí veio, lambeu tudo e tal, virou uma nuvem. E daquela nuvem veio o quê? A chuva. Não é? A nuvem do tamanho da mão de um homem. É primícia, irmão. Quando você oferece o primeiro para Deus, Deus abençoa. Eu lembro que a gente teve um costume no Brasil, foi uma bênção, durante muito tempo se fez isso. Lá na minha igreja, todo mundo fazia isso quando eu era jovem. O primeiro cheque, a gente dava para a igreja. A gente oferecia para Deus. Não é? A gente não entregava o dízimo, a gente entregava o cheque inteiro. Todos os jovens fizeram isso lá. Alguém mandou fazer? Não. Ninguém mandou fazer. O pastor ficava esperando, começou a trabalhar? Não. A gente sentia que aquilo era uma coisa tão gostosa para agradecer a Deus por que Deus estava fazendo. E a gente sabia que aquilo vinha de algum lugar. Era a primícia. O primeiro é para Deus. O primeiro eu não vou desfrutar. O primeiro eu não vou pagar para minha família no cinema. O primeiro eu não vou pagar uma janta. O primeiro é do Senhor. O primeiro é para Deus. O primeiro é para a glória do Senhor. Não é? No Pentecostes eram oferecidas as primícias da colheita do trigo, mas não apenas isso, o ritual incluía pães, animais para holocaustos, oferta de manjares e oferta pelo pecado. As ofertas eram 2 pães como oferta movida. Os pães representavam a colheita do trigo e eram oferecidos como oferta movida diante do Senhor. Não é? Oferta movida, tenupá, mover e balançar e agitar diante do Senhor. A oferta movida era apresentada por meio de um movimento horizontal para frente e para trás diante do Senhor. Esse simbolizava que a oferta era apresentada a Deus, então era devolvida para uso sacerdotal ou comunitário. Ela enfatizava a apresentação pública diante de Deus. Aqui deixa eu dar uma coisa para você. Se inventou em algum momento que a oferta tem que ser secreta. Eu não sei de onde inventaram isso.
Ah, não, pastor, é porque o que a mão esquerda faz, a direita não sabe. O que Jesus está dizendo é que as ofertas não deveriam ser uma motivação de aparição pública. Mas o mesmo Jesus que disse isso, estava lá no gasofilácio, olhando a oferta do povo e julgando a oferta do povo. Ah, esse deu muito, esse deu pouco, esse deu o que sobejava. Por que Jesus sabia que o homem deu do que sobejava? Porque ele sabia quando o cara tinha. E falou, isso aí não deu nada nele, não. E quando alguém deu alguma coisa, deu mais do que todo mundo, porque deu tudo que tinha. Ou seja, Jesus não estava olhando nem o tamanho, nem a quantidade, nem quem era. Ele estava olhando a proporcionalidade. A proporção. Jesus enxerga a proporção da nossa vida, não adianta. É por isso que quando o Davi foi entregar uma oferta pelo pecado de Israel lá, quando decidiu contar o povo, lembra? 2 Samuel, capítulo de número 22, que ele tem a ideia maravilhosa, não é? Diz que Satanás entrou no coração dele e falou, vou contar o povo, para saber quanto que eu tenho de homem de guerra. Job falou assim, não faça isso não, isso vai dar problema, não faz isso não. Aí o Davi já estava meio assim, já há muito tempo com o Joab, falou, cala a boca menino, conta o povo que eu estou mandando. Aí o Joab foi contar, não deu outra. Se você vai olhar o texto, Deus ficou mais bravo com Davi por ter contado o povo do que pelo pecado de Batseba. Olha a proporcionalidade da coisa. Deus ficou irado com Davi. Sabe por quê? Porque Batseba é um pecado da carne, é um pecado de homem. Mas o pecado de contar do povo era um pecado de incredulidade. E Deus não suporta isso. Por que ele foi contar ao povo? Deixa eu ver se eu tenho força para a guerra. E quando foi que a sua força ganhou alguma guerra, Davi? Agora você vai dizer então que você fez um estudo, não é, geométrico para tacar pedra na cabeça do gigante, então. Foi isso, né? Ô Davi, que extraordinário. Então, aquela lá que você falou que a batalha não era sua, era do Senhor, você estava brincando, era só para o povo ouvir. Você nunca ganhou guerra, Davi. Você nunca venceu nada. Foi sempre eu que... Você lembra quando você estava lá, eu vou agora ou não vou? Quando você me ouviu passar pelas amoreiras, você vai. E você foi, você lembra disso? Foi você que ganhou a guerra, Davi. E agora você quer contar povo para ver sua força? Onde você tirou isso aí? Deixa eu ver se eu tenho força. Então ele ficou muito bravo com Davi. Você escolhe, Davi. Se você quiser cair na minha mão, na mão dos inimigos, aí Davi entendeu, né? Voltou o senso. Eu prefiro cair na tua mão, porque a tua mão é mão de misericórdia. Foi essa a ocasião. Aí Deus mandou uma saraiva em Jerusalém, acabou com um monte de gente, morreu 30 mil homens. Cadê os homens que você falou que tinha força? Foi 30 mil embora, seu Davi. A hora que Deus cessou, ele viu um anjo em cima da eira de Aruana, não é? Ou da eira de Ornã. Tem dois nomes. Em 1 Crônica chama ele de Aruana e em 2 Samuel chama ele de Ornã. Aí ele vai lá. Fala, vim aqui conversar com o senhor, eu estou querendo comprar aqui sua eira para fazer um altar a Deus. Comprar? Você está doido. É tudo do rei. Rapaz, até os boi para o holocausto, a madeira, é tudo seu. Pode ficar à vontade, rei. Fica à vontade, é tudo seu. O que você quiser, faz. Ele falou, não. Cobra o preço e cobra o preço certo. Porque não oferecerei ao Senhor uma oferta que não me custe nada. Tem muita gente oferecendo o que não custa para Deus. Não custa. Não custa nada nesse tempinho aqui, irmão. Não é? O restolho, não é? Eu lembro que tinha uma vez lá, tinha um irmão da nossa igreja, Deus já levou ele para estar com ele, né? Mas que tudo que quebrava na casa dele, ele trazia para a igreja. Irmão, pastor quebrou essa televisão aqui, eu trouxe aqui para a igreja. Mas, se quebrou na tua casa, o que vai fazer aqui na igreja? Depois vocês querem consertar para usar em algum lugar? Tudo que quebrava na casa dele, mandava para nós. Eu falei, ou nós somos pawn shop, né? Ou então, aqui virou ferro velho. Ele vai, chegava, tá bom ainda, né? Mas tá bom que você não usa na sua casa. Não, porque na minha casa é novo. Tudo que estava ruim trazia para a igreja. Oferece a Deus alguma coisa que não custa. E Deus não aceita isso, irmão. Deus não aceita isso, né? Tinha um casal voltando para casa, reclamando um com o outro, com um filhinho atrás, um filhinho de 10 anos de idade. Você viu o louvor hoje? Não, horrível, pelo amor de Deus, que povo canta mal. E a mulher, e a pregação? Não, louco, 1h50 de mensagem.
E falando um pro outro e tal. Mas você viu? Mas você viu a roupa da outra e tal? Aí de repente o filhinho fala assim, mas também, né, pai? Por $1. É que era o tanto que o pai ofertava na igreja. E o filho tinha entendido essa questão de valor. Ele percebeu que o ingresso para entrar na igreja era $1, né? Por $1 você queria, que tipo de show você queria, né? Não é, irmão? A gente, irmão, investe onde o nosso coração está. A gente põe tudo onde o nosso coração está. Não é? Você lembra quando você não fazia esforços para levar a sua namorada para fazer alguma coisa? Esses dias atrás eu vi um camarada aí, que ele falou assim para mim, falou pro pai da menina, né? Foi muito caro conquistar a sua filha. Eu me endividei para conquistar a sua filha, né? Por um lado eu entendi o que ele quis dizer. O que ele quis dizer foi o seguinte, é que o coração dele exigia dele uma disposição maior. E eu respeito isso, não o fato dele ter sido endividado e mentido para ela que ele não tinha essa condição. Quando nós sentimos a necessidade, nós nos investimos. E Deus aqui demonstra a maneira como as pessoas deveriam se apresentar, porque isso era o bare minimum, o mínimo. E outra coisa, era público. Era público. A gente não está fazendo mais isso hoje. Mas antigamente, na Assembleia de Deus, a hora que você entrava lá na tesouraria, tinha a lista dos dizimistas na parede. Era público. Não é? Aí agora inventou uns aí, esses dias atrás eu estava brigando com um camarada, amigo meu inclusive. Não, eu ponho no envelope, mas eu não ponho meu nome não. Por quê? Porque eu não quero que os diáconos da igreja saibam quanto eu ganho. Porque se eu souber quanto eu ganho, vai me pedir dinheiro emprestado. E eu entendo. Porque isso acontece mesmo. Não é? Acontece. Acontece. O camarada lá no fundo da igreja falou assim, pai, eu queria falar com você no final do culto. Aí eu, pois não. Então, eu estava precisando de dinheiro emprestado aí. Ele falou, não, meu amigo, eu não tenho para te emprestar. Como não? Eu vi seu dízimo. Desagradável, né? Não é verdade? E aí isso gera uma resposta. Mas o que acontece? Por conta dessa resposta, dessa motivação negativa, a resposta acaba sendo um padrão que não é bíblico. As pessoas se escondem. Irmão, a nossa prosperidade é um testemunho para o mundo de que Deus nos levantou de alguma maneira para servir na obra de Deus. Não esconda de ser próspero, não é? Pelo contrário, ajude outras pessoas a serem prósperas também, não emprestando seu dinheiro, mas ensinando como é que Deus te abençoou. Multiplique a bênção de Deus na sua vida, não é? Oferta movida. A oferta era movida para apresentar por meio de uma movimentação horizontal, já foi. Oferta alçada. Essa era erguida diante de Deus. Essa oferta movida, não é alçada, na verdade, ela separava uma dedicação exclusiva ao Senhor. Essa que era movida diante do Senhor, essa era no coração do crente. Essa às vezes vinha amarrada com uma área da vida que ele queria dedicar ao Senhor, que era pessoal, que era particular, não é? Senhor, eu quero dedicar essa área da minha vida, que as pessoas não sabem que eu tenho uma dificuldade, para o louvor da tua glória. Eu quero que cada vez que isso na minha vida for separado para ti, e eu evitar isso, que o nome do Senhor seja glorificado. Exemplo, pessoa, por exemplo, que tem facilidade com mentira. Todas as vezes que eu evitar de cair nessa cilada de mentir, eu quero que isso seja uma oferta de louvor ao teu nome, porque é o Senhor que me ajuda a fazer isso. Pessoas que têm, por exemplo, um problema numa área de pecado, como por exemplo na pornografia. Quando o Senhor eu me afastar disso, eu quero que cada vez que eu me lembrar que no passado eu era assim e que agora eu não sou mais, que isso seja uma oferta de louvor ao teu nome. Oferta, por exemplo, da pessoa que falava mal dos outros. Todas as vezes que eu segurar a minha língua para não falar mal de uma pessoa, eu quero que o Senhor receba isso como uma oferta alçada a ti. Mas Ele não vai fazer isso publicamente, não vai falar isso publicamente. Por quê? Porque muita coisa, como a gente aprendeu no domingo, é vergonhoso. É um momento difícil, mas é uma oferta de vitória. Ou seja, não é porque você continua nisso, é porque você deixou e agora quer oferecer a sua manutenção dessa área. Porque tem áreas na sua vida que vai te perseguir para da sua vida. Você vai ter que fazer manutenção o tempo todo.
Não é? Tem coisa, irmão, que fica te buscando para você ser daquele jeito. E você vai ter que fazer uma manutenção naquilo. Mudar o caráter seu. E de vez em quando, aquele galho que estava naquele lugar errado que você corta, vai começar a tentar nascer de novo. Você tem que cortar de novo. Antes de que ele se torne evidente e se torne um pecado. E é o engodo que a Bíblia fala. Não é? Começa a surgir aquela vontade por deixar a sujeira debaixo do tapete. Não, tem que limpar isso aqui. Não, mas já está bom. Não está bom não. Tem que ficar spotless. Não é? Tem que ficar completamente limpo. E essas ofertas eram oferecidas como, parte delas, não é? Como holocausto. E o holocausto, irmãos, é interessante que representa uma consagração completa. Por quê? Porque o holocausto era completamente queimado. Existiam ofertas, irmãos, que eram ofertas queimadas, e existiam ofertas que eram de holocausto. As que eram queimadas eram um churrasco. Depois o pessoal comia a carne e tal, né? A oferta queimada era bênção. Só que a de holocausto não sobrava nada. Ninguém tomava parte daquela oferta. Os sacerdotes viviam daquela parte da oferta que era oferecida, eles levavam um punhado para casa. E já a gente vai aprender um pouquinho disso aí. Mas a oferta do holocausto, não levava nada para casa, não sobrava nada. Eu lembro, irmãos, que em algumas vezes, aí a gente já passou por isso, que a pessoa fala assim, pastor, eu vou entregar meu dízimo, mas eu quero que no meu dízimo o senhor compre isso aqui para a igreja. Isso não é dízimo. Isso não é holocausto. Você quer usar. Não é? O holocausto, irmão, foi queimado. É para o Senhor. E outra, ai do sacerdote que põe a mão no holocausto. Não é? Foi por que Eli e seus filhos morreram? Não é? Diz que, olha só, os filhos de Eli ficavam na fila da entrega das ofertas. E a hora que eles iam passando, rapaz, esse pernil tá bonito, hein? Esse pernil aqui eu vou confiscar para o trabalho da casa do Senhor. Tirava do holocausto do irmãozinho que ia estar entregando lá. Levava para casa. Né? Ficava com a parte melhor. Ficava a parte da gordura, que a gordura era para Deus, ficava para ele. O que aconteceu com ele? Ficou gordo. Como é que ele morreu? Caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Agora, como é que um homem quebra o pescoço caindo numa cadeira, meu amigo? Por quê? Porque estava gordo. O peso dele era tão grande que quando o pescoço ele colocou no chão, o peso do corpo quebrou o pescoço. Não é? Agora, começou aquele dia? Não. Você não fica gordo do dia para a noite. São anos de experiência. São anos de trabalho, não é? É um processo trabalhoso, não é? Feito à frente da mesa, não é? Lento e trabalhoso, não é? Demora. Também. Demora. É por isso que deixar uma vida de umas práticas é difícil. Adquirir uma prática e depois ter um tempo longo de lidar com ela é facinho. Você começar a comer mais e aí depois começar a engordar é assim. Agora, para você começar a comer menos e começar a emagrecer é uma luta. Lembra que eu falo para você? Essas coisas são assim na vida física para que nós possamos entender as espirituais. É a mesma coisa. Não é? Começou a roubar daquilo que era do holocausto. Irmão, tem muita gente que vive uma vida espiritual gorda, obesa, não é? Cheia de triglicérides, o colesterol da pessoa está lá em cima. Ela não consegue fazer um tempo a mais de oração. Ela não consegue fazer uma carreira na oração, uma carreira no trabalho espiritual. Tudo para ela cansa na obra de Deus. Por quê? Porque ela não é um atleta de Cristo. Ela está cansada, ela está obesa espiritualmente. Por quê? Porque ela rouba nas ofertas. Ela rouba naquilo que ela tinha que entregar de holocausto para Deus. Ela não se deixa queimar ao Senhor. Aí tudo para ela cansa. Tudo é demais. Não é? Tudo é muita coisa. Por quê? Porque está roubando as ofertas. Está tirando as ofertas. Se o Ministério do Belém fosse uma academia de ginástica, não é? Os personal trainers, que são os pastores, não é? Eles têm uma reciclagem toda quinta-feira. Toda quinta-feira, todo mundo, 1h30 de oração pelo menos, todo mundo.
Todo mundo sentar e estudar a Bíblia. Todo mundo. Tratar problema de igreja toda quinta-feira. Fazer crivo de obreiros. Ouvir instrução do pastor. Ser puxado a orelha. Ser disciplinado. Publicamente. Toda quinta-feira. Para quê? Para não roubar nas ofertas. Na oferta própria para Deus. Aprender conduta de homem de Deus. Aprender trabalho de homem de Deus. Olha lá, quinta-feira de manhã. Não é? E as reuniões que acontecem adjacentes a essa. Para aprender a fazer. Como é que faz? Como é que manifesta uma conduta de homem de Deus? Tem que aprender. Para poder oferecer oferta de holocausto ao Senhor. Para a glória do nome de Jesus. Diga-me amém, por favor. Amém. A oferta de manjares significava, nós já estamos terminando, o reconhecimento grato pela colheita recebida e sustento diário. Em todas as nossas ofertas devemos incluir algumas expressões extras de gratidão. Não é? É por isso, irmão, que nunca se fique só no dízimo. Traz um manjar junto, não é? Traz uma oferta junto. Se a gente fala assim, não, eu entreguei o dízimo. Não, entregue uma oferta de gratidão a Deus. Ou seja um ofertante na casa de Deus, não é? Não só naquilo que é necessário, mas também naquilo que é a sua expressão do coração. Uma oferta de gratidão ao Senhor. Ofereça. Separe. Ah, pastor, eu coloco tudo junto. Separe, irmão. Seja cuidadoso. Não mistura, não. Né? Minha falecida mãe, quando ela estava muito assim, triste com alguma situação e tal, a gente já sabia pelo jeito que ela cozinhava. O que ela fazia? Ela colocava tudo numa panela só e cozinhava numa panela só. A batata com arroz, com frango, com tudo, tal. A gente sabia, a mãe não está bem. Tá desanimada e tal. Por quê? Porque ela fazia uma torta aqui e tal. Não é? Agora, quem quer se expressar, ele fala, não, isso aqui eu cozinhei desse jeito, mas aí eu juntei com isso aqui e tal. Não é assim? Quando tá, né? Não, mas eu vou cortar aqui direitinho porque assim fica mais apresentável. Mas a gente vai tudo para a barriga. Não, mas eu quero apresentar mais bonito. Oferta de manjar, irmão, entendeu? Então, tem coisas na nossa oferta, na nossa expressão para Deus, que você faz especial, você faz de um jeito diferente, não é? Por exemplo, às vezes o louvor que você vai entregar para o Senhor. Uma Luciana Krebs, graças a Deus, cantou na nossa festa, né? E ela cantou um hino, Sou Peregrino, uma coisa mais linda. E você vê os detalhes da irmã Luciana entregando o louvor que ela entrega para Deus. Não é? As expressões e tal, toda a dinâmica dela cantar um hino, aquilo ali são os detalhes, irmãos, da expressão da pessoa em oferta a Deus. Quando você vai oferecer a Deus, por exemplo, você é convidado para apresentar alguma coisa na casa do Senhor, tem todas ali as suas expressões que você trata com detalhe. Aí você fala assim, Deus só se importa com o meu coração. E o que tem no seu coração para oferecer para Deus? Vamos concordar com você? Deus só se importa com o seu coração. E que coração para oferecer para Deus você tem? Não é? Um coração de que eu vou de short chinelo que está tudo bem? Vai de short chinelo no casamento do seu amigo. Não, eu vim aqui só por causa de você, meu amigo. Como é que ele vai te receber? Eu tenho certeza que se for seu amigo de verdade, ele vai te dar um abraço. Ele vai falar, que bom que você veio. Porque ele é seu amigo. Mas depois ele vai olhar para você e vai falar assim, rapaz, mas está ruim assim, meu amigo? O que aconteceu? Se ele fosse seu amigo de verdade, ele vai falar assim, rapaz, mas você não sabia que era para vir... Isso é um casamento, cara. É o meu casamento. Você não podia vestir uma roupa melhor para o meu casamento? Se ele é seu amigo de verdade, ele vai te falar. Não é? Agora, diversas vezes a gente entra para dentro, porque Deus não se importa. Será que Deus não se importa com nada disso mesmo? Será que é assim? Será que Deus é uma pessoa que não se importa com nada? Ele gastou o tempo dele escrevendo um livro por mais de 2.500 anos, porque ele não se importa com nada. Ele entregou o filho dele na cruz do Calvário por nós, porque ele não se importa com nada. Está tudo bem para Deus, está tudo certo. É isso mesmo. A gente acredita nisso que a gente fala para nós mesmo. Ah, Deus me conhece. Presta atenção nessa expressão. Deus me conhece. Se Deus te conhece, você acha que você não podia tentar se comportar um pouquinho melhor, já que Deus te conhece? Não é? Porque se Ele te conhece e Ele te ama do jeito que você é, você acha que Ele não quer que você seja melhor do que você é? Ele te conhece. Então tudo isso faz a gente pensar e olhar e perceber, irmãos,
Que a nossa oferta é uma manifestação, uma expressão do nosso coração. E no tempo das ofertas da palavra de Deus, do tempo das ofertas judaicas, das festas judaicas, isso era um símbolo do coração do povo, não é? Sacrifício pacífico descreve o sacrifício como oferta de ação de graça, não é? E dessas ofertas, irmãos, nós estamos chegando aqui à conclusão, algumas delas ficavam um punhado para o sacerdote. E aqui que fica bonito. O sacerdote, irmão, viver da mesa era uma bênção para o povo. Sabia disso? Isso abençoava o povo. Isso é tão verdade que quando Elias, na última oferta, você lembra que ele foi lá para a viúva de Sarepta? Ele viu a mulher lá pegando um cavaco, não é? E estava trabalhando lá e olhou para a mulher e falou assim: escuta, dá um copo d'água aí. E falar aquilo para aquela mulher é a mesma coisa que falar assim: aí, me dá 100zão aí. Porque a água estava seca de novo. E a mulher estava lá pegando os cavacos e ele pede um copo d'água. Pediu um copo d'água e ele falou assim: ô, me arruma 100zão aí. Poxa, maior crise, meu. Gasolina está 6,70, você quer 100zão? Sério mesmo, 100zão. A mulher vai lá e traz água para ele. E aí, em vez de ele falar assim: pô, já arrumei 100zão dessa mulher, melhor ir embora, né? Já me deu um copo d'água. Não, ele piorou. Falou: deve ser essa mulher que vai cuidar de mim, então. Então, já que você me deu 100, faz uma comida aí para mim, faz um bolo para mim. Oxi! Já dei água, agora ele quer comer ainda. Quer dizer, atrapalhou meu serviço, eu estava aqui pegando os cavacos, me fez dar um copo d'água para ele, agora quer comida. Estava folgado, meu. Né? Foi isso que ela fez, né? Não foi. Ela foi explicar. Pô, meu senhor, agora ficou complicado. É o seguinte, ó, lá em casa, eu só tenho um punhado, não é? De farinha. Que eu vou fazer um bolo para mim e um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho e vou morrer. É isso que eu vou fazer. Estou aqui pegando os cavacos aqui para fazer a fogueira lá em casa e acabou. E aí ele, se fosse eu, falou assim: ô, minha senhora, me perdoa. A senhora me perdoa então, em nome de Jesus, não é? Por gentileza aí, vamos ver se a gente acha alguém para nos ajudar, então, né? Se eu souber de alguma coisa, eu falo para a senhora, não é? Um obreiro polido, né? Não, você faz o bolo para mim primeiro, então. Porque se você fizer o bolo para mim, a farinha não vai faltar e o azeite não vai acabar. Agora, tinha um segredo ali. Qual que era? Qual que era a oferta do sacerdote? Era um punhado. O que ela tinha? Um punhado. O que ela tinha era a oferta do sacerdote em casa. Ela falou assim: não, vamos fazer o seguinte, eu sou sacerdote para você hoje. Faz para mim, dá a oferta do Senhor que você ficou guardando, porque ela ia comer e ia morrer. Por quê? Ia comer o do Senhor, acabou. Se ela come a parte do Senhor, a parte que dá vida e multiplica, acaba, ela ia morrer. Mas se ela entregasse a oferta para a vida ia multiplicar, pronto. Faz primeiro o bolo para mim, e aí não vai faltar. Ele foi de sacerdote para ela aquele dia, para multiplicar a vida dele. Às vezes, irmãos, o que tem na nossa casa não está dando conta, porque o que a gente tem não é fruto, é semente. E se você não planta semente, ela não dá fruto. As ofertas da casa do tempo aqui, essas ofertas, elas mostram para a gente que tudo morava na fidelidade para com Deus. No exemplo que eles tinham. E eu não estou falando de dinheiro. A última expressão disso aqui é financeira. Essa expressão aqui é integralidade de vida. Ser uma pessoa integral, completa. Entregar para o Senhor aquilo que lhe é devido. Entregar os cultos a Deus, entregar a vida devocional a Deus, entregar o coração a Deus, é tudo. Não a parte. Você quer ter mais vida na sua vida? Entrega a parte da sua vida para Deus. Você fala assim: ai, não dá tempo de fazer nada na minha casa. Quanto tempo você passa fazendo uma coisa para Deus? Olha que interessante. E eu termino por aqui, pela quinta vez. Dwight Moody, ele falava o seguinte: eu tenho tanta coisa para fazer. Acho que era o Moody. Não, era o Wesley, se eu não me engano. Ele falava assim: eu tenho tanta coisa para fazer, que se eu não passar hoje pelo menos 3 horas orando, eu não consigo dar conta. Eu tenho tanta coisa para fazer, que se eu não passar pelo menos 3 horas orando hoje, eu não dou conta. Mas como é que o cara vai passar 3 horas orando e vai conseguir fazer tudo? Porque ele vai oferecer a parte de Deus. E quando ele oferecer a parte de Deus, Deus multiplica. Nós estamos tão ocupados com tanta coisa hoje, e a gente não entende.
Não é? Criamos aí ferramentas extraordinárias, inteligência artificial. Vamos trabalhar menos. Você está trabalhando menos? Trabalha muito mais. Porque agora você tem que ficar cuidando do que a inteligência artificial faz. Agora ela vai com você pra cama. Né, mano? Tá lá. No telefone, lá do lado no seu esposo, lá, trabalhando. Mandando mensagem, enquanto a inteligência artificial faz os sites e tal. Trabalhando mais, irmão. Tá mais cansado, com a vista mais pesada. Por quê? Porque não entrega a parte que é do Senhor. Entrega a parte do Senhor, irmão. Entrega aquilo que é devido ao Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de apontar para o derramamento do Espírito Santo, que nós vamos falar na semana que vem, o Pentecostes ensinava princípios eternos de dependência de Deus, comunhão com o povo da aliança, gratidão pelas bênçãos recebidas e reconhecimento de toda a provisão, física ou espiritual. Todas elas procedem do Senhor. Esses princípios permanecem vivos e encontrarão um significado ainda mais profundo no nosso próximo estudo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém?